Olá, graça e a paz. Eu sou a Aline Pauli e esse é o podcast Metamorfose. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, que veio trazer um testemunho para edificar a minha e a sua vida. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada, Aline. Ana Cláudia, fala um pouquinho, se apresenta. Quem é a Ana Cláudia? Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É um imenso prazer poder compartilhar um pouco da minha história com vocês, né? Com você e com aquelas que estarão assistindo o podcast. Bem, eu sou da região de Bom Despacho, nasci em Bom Despacho, mas eu morei até os meus 20 anos no Engenho do Ribeiro, né? Lá eu casei, né? Cresci, estudei, casei, né? Casei com o Ivan, que é natural de lá, né? Tenho 2 filhas, a Ana Flávia com 23 anos e a Isabela com 16, né? E assim que eu casei, eu vim embora para Nova Serrana, né? Morei aqui um tempo, morei 2 anos fora daqui, né? Sou casada há 23 anos, né? E desses 23 anos, 21 eu morei aqui. E 2 anos eu morei fora da cidade. E estamos aí. Ana, e quantos anos que você tem que é da Cristo Vive? Bem, eu me converti há 16 anos, né? Através de um culto, eu vim um culto pós-encontro aqui na igreja. E no dia que eu tive aqui, que eu vim fazer uma visita, eu me identifiquei com o lugar, eu me identifiquei muito com o pastor, que fala bem calmo, né? E ele falava de uma forma que eu entendia tudo. Então, a partir daquele dia, Deus mudou e transformou minha vida. Glória a Deus. Ana, a gente sabe que a caminhada com o Senhor, ela é cheia de experiências, né? Verdade. Compartilha conosco um pouco das suas experiências, né? A sua experiência de vida, a sua experiência com o Senhor. Bem, eu não nasci em berço evangélico, né? Eu era católica e dentro do catolicismo eu era praticante, né? Eu ia na igreja todos os domingos, então eu vim de uma família que prezava muito pelo acolhimento, pela união da família mesmo, por estar juntos, né? Cresci tendo companhia dos meus tios, meus avós, né? A gente sempre reunia nessas datas específicas que são Dia dos Pais, Dia das Mães, então a gente tinha o costume de ir para a casa da minha avó materna, né? E lá a gente reunia e a gente comemorava o Dia das Mães ou o Dia dos Pais sempre junto com eles. Porque para dar o sustento para minha casa, o meu pai precisou sair para fora, né? Ele trabalhava em carvoarias, quando as carvoarias eram liberadas ainda, né? Não tinha essa burocracia que tem hoje. Então, ele trabalhava em carvoaria. Então, como ele ele ficava muito tempo fora para prover o sustento, né, para nossa família. Nós somos 5 irmãos, então eu sou a terceira de 5, né? Eu sou a do meio, ou seja, eu tô ali meio que o equilíbrio. Meio que o equilíbrio entre os dois lados, né? Então, assim, então a minha mãe, ela que pegou mais a carga de eu não digo de criar, eu digo de estar mais próximo, de instruir, né? E essas instruções que ela dava pra gente, uma delas era que, né, a gente deveria ser responsável, que a gente deveria ser educado, que a gente deveria tratar bem as outras pessoas com respeito, né? Então, isso veio já de berço, né? Porque ela prezava por isso, né? Nunca fui uma pessoa de beber, nem de fazer bagunça,
né? Muito pelo contrário. Só dela olhar para nós, né? Os 5 já era algo assim de você ter medo, porque se fizesse arte, né? Se fosse custoso ou irresponsável, né? Custoso na escola, principalmente, a gente apanhava. Tinha Né? correção. Ela era brava, né? É até hoje brava, uma baixinha brava, né? Mas o meu pai nunca precisou de bater em nenhum de nós, né? Só dele olhar para nós a gente já tinha aquele respeito, diferente da geração hoje que questiona tanto, que, né, que não se conforma muitas vezes, né, com aquilo que os pais lutam tanto para poder conseguir dar, né? Nós, ao contrário, a gente, só deles olharem para nós já sabia. Ó, vai mais devagar, né? Porque senão vocês vão apanhar, né? Então, assim, como a gente tinha esse respeito por eles, né? Cresceu tendo esse respeito por eles, aí veio também esse respeito para aquelas pessoas que ajudavam a minha mãe, né? Que compartilhava com ela as dificuldades, que via, né, as dificuldades que a gente tinha. Então, assim, eu não cresci no conceito de coisas do mundo, né? Eu cresci pelo conceito, assim, de família mesmo, né? De ter um acompanhamento dentro da família, mas mesmo meu pai estando longe, a gente tinha que lutar para poder seguir a risca, né? Porque ele procurava saber de tudo que a gente fazia, como que a gente estava indo na escola, se desobedecia a minha mãe, né? E as pessoas que ajudavam ela. Então, assim, desde de quando eu fui crescendo na adolescência, né? A única coisa, assim, que eu lembro que eu gostava mesmo de fazer era reunir com as vizinhas, né? Com as colegas, né? Ali mais próximo de onde eu morava, para a gente poder ir reunir na casa de uma para poder dançar, né? Era isso que a gente fazia, né? Final de tarde, fim de semana, né? Então, assim, a gente sempre, e todas as pessoas que nós convivíamos, tanto eu quanto meus irmãos, eram ali mais próximos e eram pessoas que estavam sempre de prontidão para ajudar, né, a olhar a gente, né? Porque eu ainda cresci naquele conceito de que sempre tinha um para poder estar olhando, né? E o respeito ao irmão mais velho era como se fosse um pai, né? Então, assim, eu nunca usei droga, nunca bebi, né? Nunca fui de ir para farra, virar à noite, ao contrário de muitos testemunhos que eu vi passando por aqui, né? Eu não tenho esse histórico, né? Mas porque a minha mãe e o meu pai, eles deram duro para poder formar homens e mulheres de bem, entendeu? Que respeitasse, que honrasse com os compromissos, que respeitasse uns aos outros, né? Princípios, né, Ana? Princípios. Então, quando eu casei, eu trouxe tudo isso comigo. Só que muita coisa que às vezes a gente não, mas ela não teve nada histórico de rebeldia, dessas coisas em casa, na família, mas só que, querendo ou não, a ausência dele criou certas barreiras, né? Certas dificuldades. Mas essas dificuldades que foram criadas, a minha maior dificuldade que eu tenho é na demonstração de sentimento, né? E isso vem por causa também da ausência dele. Mas só que à medida que a gente vai conhecendo a Cristo, que a gente vai andando com Jesus, você vai percebendo que essas coisas parece que vão ficando tão lá no passado, vão ficando tão longe, né, da realidade que a gente vive hoje,
que às vezes a gente nem lembra de coisas que passou, de dificuldades, né? Que a gente tinha dificuldades. Eu lembro da minha mãe, a minha mãe trabalhava na CAF, que é que mexe com eucalipto, né? Mexia lá na época. Eu lembro que ela trabalhava e a empresa, ela dava cadernos para os estudantes, né? Hoje a gente vê as meninas aí com caderno cheio de coisinha, figurinha e lápis de cor, tudo bonitinho, combinando, né? A gente ganhava o material escolar. E para nós aquilo ali era como se fosse a marca melhor que tem hoje no mercado, né? Porque a gente via a dificuldade que eles tinham de estar nos proporcionando aquilo que eles podiam dar para nós, né? E isso gerou em nós, assim, uma união, uma comunhão, porque hoje nós somos 5 irmãos e graças a Deus a gente tem um bom convívio. Eu tenho um bom convívio com todos e eles também comigo, né? Apesar de hoje todos nós somos casados, bem casados, né? Então, assim, essa base familiar, criação com princípios e valores, foi fundamental para cada um de nós, né? Aprendemos o que é se respeitar não somente pai e mãe, aprendemos também a ter respeito pelos avós, pelos tios, né? Que também a gente tinha um respeito tão grande, porque a gente tinha até medo, né? Aquele negócio de, não pode, né? Senão fulano vai contar, né? A gente tinha esse receio até de fazer algo de errado, com medo, né? De chegar lá no ouvido. Na verdade, mais da minha mãe, né? Porque ela que era mais brava. Né? Mas assim, só que a gente criou esse respeito, né? Por todos à nossa volta. E nós 5, que somos os 5 netos mais velhos, né? Do lado da minha mãe. Então, assim, a gente foi criado junto com eles. Então, assim, a gente criou esse vínculo com eles porque eles fizeram parte, né, da nossa história. Fizeram parte dos momentos mais difíceis que nós tínhamos, né, que era principalmente quando meu pai estava fora. Então, assim, era um respeito muito grande que a gente tinha por eles. Então, eu cresci lá, me casei no ano 2000, 2001, na verdade. Então, tem 23 anos que eu sou casada, né, que eu casei e vim embora para cá. E de lá para cá, eu tenho vivido muitas experiências, mas falar de mim antes, na verdade, eu descobri quem eu era depois que eu casei. Né? Eu descobri que eu era uma pessoa difícil de lidar, né? Reclamava demais, né? Então, assim, a gente discutia muitas vezes por falta de haver concordância, né? Então, quando eu descobri quem eu era, eu percebi que eu era mulher rixosa da Bíblia, né? Anos depois que eu converti, aí eu fui vendo quem que eu era de verdade. Antes de Jesus, eu falo que eu era difícil de lidar comigo, porque era um toma lá da cá, né? Aquele ditado de se você me falava uma coisa, eu falava 3 em seguida, né? Ou seja, eu era bem difícil. Eu era rancorosa, né? Por mais assim que as pessoas olhem hoje e vejam uma Ana totalmente diferente, né? Às vezes sorridente, eu não era essa Ana, né? Eu tinha dificuldade de relacionar com as pessoas, até por causa de ser muito tímida, né? Sou tímida até hoje, tenho muita dificuldade, né? Principalmente questão de fala. Então, assim,
era difícil para me relacionar com as pessoas. Nunca fui de muitos amigos, tinha aquelas pessoas assim que eu convivia mais, mas eu não tinha aquela pessoa assim que realmente eu chegava para ela e contava a minha vida inteira, né? Muita Não pessoa de era assim, confiança, assim. não tinha. Até por isso eu tinha dificuldade de confiar nas pessoas. E eu acho que foi por isso que eu comecei a namorar tão nova, né? Que eu comecei a namorar com 13 anos de idade. Não aconselho, viu? Com o Ivan? Com o Ivan. Então foi seu primeiro namorado? Foi meu primeiro namorado. E foi o que você casou? Foi. Só que durante esse período, né? Eu namorei 2 anos. Comecei com 13, namorei 2 anos. A gente separou. E depois eu tava com 17 anos. Aí a gente voltou. E daí seguiu, né? Até o casamento e estamos juntos até hoje. Então dá quase uma vida. Uma vida. Literalmente uma vida. Literalmente, né? Então, assim, não aconselho as meninas de hoje a começar um relacionamento tão nova. Eu digo, sim, que eu estava, entre aspas, preparada, porque na minha época, parece que as meninas eram mais preparadas para isso, né? Para ter um relacionamento. Era isso que eu ia falar. Né? Parece que amadurecia mais cedo, né, Sim. Ana? Acho que pelas responsabilidades que... Eu vou falar, gente, porque na minha época também... Exigia mais da isso. gente, né? Hoje já não é tão assim, né? Igual hoje eu olho pra minha filha de 16 anos, eu falo com ela, você ainda não tá liberado pra namorar, não, né? Sim. Por quê? Porque eu sei das dificuldades. Tem que ter as prioridades, tem que ter prioridade, na verdade. Hoje eu descobri hoje, através de uma pregação, que a gente não pode falar prioridades, você tem que falar prioridade, né? Então, assim, hoje ela tem as prioridades dela, né? Então, assim, e na época eu estava preparada para isso, né? Pela maturidade, né? Que a própria vida foi nos dando, né? Então, assim, e eu queria namorar naquela época, né? Porque era o meu sonho, era casar, né? Ter minha casa, né? Ter uma família, né? Mas só que eu comecei muito nova, né? Ou seja, eu avancei um pouco, né? Mas só que isso me fez crescer, né? E me fez ter certeza de quem é que eu queria, que era ele, né? Então, assim, hoje nós dois, né? Graças a Deus nós convertemos juntos, né? Foi uma experiência, assim, que eu falo que olhando, muitas pessoas olhando de fora pensam assim, nossa, mas você não foi primeiro, não, e ele depois? Não. Na verdade, Deus tocou no coração dele primeiro, para depois ele tocar no meu coração, né? E Deus, através de uma oração, Deus mostrou para ele. Nós dentro da igreja católica, que na época nós era católico, e ele fez uma oração e falou com o Senhor que era para mostrar a ele qual que era o caminho, né? Qual que era a verdade. Só que nós dois já assistíamos um programa cristão, né? E eu lembro que teve um dia que o meu cunhado chegou lá em casa e ficou parado na porta olhando e nós assistindo o programa, né? E ele olhou assim, ele não falou nada e saiu. Só que assim, ele chegou e falou um nada com nada e falou, não, vou embora. E foi. Aí eu olhei pro Ivan e falei assim, você entendeu? Porque eu não entendi nada, né? Até porque eu e ele era aquela pessoa que as pessoas de fora olhavam e pensavam assim, não, aqueles ali não. Aqueles ali leva a vida tudo certinho, é um casal bonitinho, né? Mas
a gente tinha as nossas dificuldades, né? E muitas das vezes, a maioria das dificuldades eu descobri depois que era eu que proporcionava essas dificuldades. Por causa do meu jeito de ser, né? Eu era o estupim muito curto, né? Não tolerava muita coisa e às vezes eu queria falar e muitas das vezes eu não conseguia falar. Nunca consegui brigar, na verdade, né? Mas só que assim, a hora que ele começava, eu também falava. Nunca comecei uma briga, mas sempre tem aquele negócio de que um fala, o outro também fala, né? Então, assim, eu fui percebendo depois, anos depois, que a maioria das vezes que nós dois discutiu antes, né? Não que hoje nós não discute, porque a gente tem, né, é Ana? diferente hoje, né? Eu fui percebendo que a maioria era porque a maioria delas era por minha causa. Ô, Ana, e é muito difícil, igual você falando assim, é muito difícil a gente reconhecer isso, né? Que a gente é uma pessoa difícil de lidar, né? Rancorosa, como você tá falando. E como que foi esse processo de mudança da Ana? Porque hoje a gente olha para Sim. você e é como você mesmo disse, a gente vê uma outra Ana, né? Uma outra pessoa. E eu sei que não é assim, né? Não, Né? E foi como que devagar. foi esse processo de Bem, mudança? para me falar do meu processo de mudança, eu tenho que pegar lá no início, quando na verdade que Deus entrou e tocou, né? Como eu já estava te contando, né? Ele fez uma oração e nessa oração Deus levou o irmão dele lá em casa num dia e convidou ele para estar indo num culto na Foi esse igreja dele. mesmo? Foi. Esse irmão que Meu cunhado, viu. o Rodrigo. Ele foi lá em casa um dia e viu a gente assistindo um programa. E eu assisti ao programa por causa de uma coisa. Eu gostava de ver as músicas. Eu gostava de ouvir as músicas, né? Eu não sei, me trazia algo assim, prazeroso, né? Que a gente não sabe explicar, né? Mas eu também, ele não me contou, o Ivan não me contou dessa oração. Só que o irmão dele um dia foi lá em casa e convidou ele para estar indo num culto na Assembleia de Deus. Ele falou, não, eu vou. Só que antes disso, eu lembro que eu saindo um dia, porque a igreja católica, ela tem esses meses comemorativos, né? E eu saindo da igreja num finalzinho desses mês de comemorativo, que é o mês de maio, eu lembro que eu saindo, uma menina virou para mim e falou assim, até o ano que vem. E eu, dentro de mim, eu olhei para mim e pensei assim, será que o ano que vem eu vou estar fazendo a mesma coisa? Será que vai estar do mesmo jeito? E eu não sabia da oração que o Ivan tinha feito. Só que, no decorrer desses dias, né, a gente esquece, a gente nem lembra mais do que a gente falou, mas Deus não esquece do que a gente fala, Ele conhece, Ele sonda, Ele conhece os nossos pensamentos, né? E eu lembro que o meu cunhado foi lá e convidou ele, falou, não, eu vou, é tal dia. Aí eu lembro que ele falou comigo, não, arruma, hoje vai ter um culto na Assembleia de Deus, eu vou, arruma na Flávia, a Ana Flávia minha estava com 7 anos de idade, arruma ela que eu vou levar ela. Você vai? Eu falei, não vou. Uma dureza de coração, né? Não vou. Eu lembro que eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, né? Fiz janta, arrumei, dei banho nela, arrumei ela bonitinha, arrumei, né, que eu gosto, assim, sempre gostei muito, assim, de mexer no cabelo, essas coisas. E eu lembro que eu arrumei ela arrumadinha, vesti uma roupa mais bonita, calcei uma bota nela e ela ficou linda, né? Eu falei, então você não vai? Não vou. E eu já estava grávida da Isabela, nessa época. Então, assim, e eu lembro que ali,
enquanto ele tomava banho, ele me perguntou, você vai? Não, não vou. Aí eu lembro que eu fui numa vizinha minha pegar um par de rasteirinha, porque não cabia nada mais no pé. Eu fui buscar uma rasteirinha, que ela fazia rasteirinha, né, pra mim tá usando. Grávida de 8 meses e meio. Né? Quase ganhando. Quase ganhando. Então, ali, naquele momento ali, eu lembro que eu passei da copa pro meu quarto e falei, não, espera que eu vou. Quando eu voltei do quarto, ele me perguntou de novo, eu não vou. Aí eu voltei do quarto pro banheiro e falei, não, eu vou tomar banho e eu vou. Porque ali naquele instante, o meu pensamento era o seguinte, não, como que eu, grávida, de 8 meses e meio, vou ficar sozinha. Medo, né? Medo de final de gravidez. Né? Vai que rompe a bolsa e essa menina nasce aqui. Aí eu pensei, não, eu vou. Tomei banho, saí do banheiro e falei, não sei se eu vou não. Ou seja, uma confusão, né? Aí eu lembro que eu vesti a roupa e fui. Mas eu fui porque eu estava com medo de ficar sozinha em casa, né? E ali o pastor pregou e ele falou sobre um monte de coisas, sobre coisas erradas, né? Relacionadas à religião. Então, e eu lembro que o versículo que mais me chamou a atenção foi que está lá em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 3, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra e nem do que está debaixo da terra. Aquilo ali para mim falou, não, então... Bugou a cabeça. Não farás para ti imagem de escultura. E eu fiquei meditando aquilo e falei assim, mãe, então tudo que eu aprendi até hoje está errado. Aí tudo que ele falava era ensinando sobre relacionados à religião que eu estava na época e o que havia de errado, né? E uma das coisas que mais me chamava, assim, que me deixava mais nervosa era falar que Maria não era mãe de Deus, né? Era uma das coisas. E que ela não era uma intercessora. Isso era as coisas assim, que me afrontavam, era como se me afrontasse. E tudo que eu precisava ouvir naquele dia... Era isso. Ele falou, o pastor falou. Porque ele era um ex-padre, então ele sabia de tudo que acontecia lá dentro. E dentro desses versículos que ele falava uma coisa e levava dentro do versículo. Então, quando ele levou lá em 2 Timóteo, não sei se é 2 Timóteo 2:5, que fala que só há um mediador entre Deus e os homens, aquilo ali, para mim, eu falei, não, pirei minha cabeça. Então, tudo que eu aprendi até hoje está errado, tudo que eu aprendi, tudo que minha mãe me ensinou, tudo que eu vi meus avós fazendo, ensinando, está tudo errado. Só que eu ainda não tinha abrido meu coração. Ele falou aquilo que era errado e quando eu cheguei em casa ele falou, confere lá na sua Bíblia, mesmo se a sua Bíblia for, né, de outras, né, denominações, confere lá para você ver. E realmente estava lá. Eu cheguei em casa e conferi todos os versículos que ele falou. Só que eu ainda não tinha abrido meu coração para Jesus. Mas o meu marido tinha. No dia lá, ele entendeu, ele ouviu, entendeu e ele aceitou. E dali ele já saiu com convicção que ele não voltava mais. Mas eu não. Aí eu lembro que um dia, nós trabalhando, que eu estava trabalhando com ele. Nessa época eu já tinha parado de trabalhar por causa que eu não dava conta mais de me locomover, né? 8 meses e meio já quase que não dá mais, né? Difícil. E eu lembro que eu sentada de frente para ele, trabalhando, eu virei para ele e falei assim, e agora? O que a gente vai fazer agora? Né?
Aí ele falou, olha, eu quero continuar conhecendo. Aí ali naquela resposta dele, eu vi que eu não tinha abrido meu coração. Só que eu já tinha 2 cunhados que eram crentes, né, cristãos, evangélicos, e 2 irmãos, que é o Fábio e o Wellington, né? Então, assim, e o Wellington era mais ainda próximo. Eu estava na casa do Wellington e da Adriana, quase todo domingo nós estávamos lá. Ou eles iam almoçar na minha casa, ou eu ia na casa deles almoçar, né? Aí, mas nós nunca tinha dado liberdade para eles falar do evangelho para nós, não. A única coisa que ele fazia de diferente era colocar música. E me chamava a atenção os louvores. E antes de, né, da gente ir visitar, né, nesse culto que lá os olhos foram abertos, né? Eu lembro que eu passando na casa da minha sogra, eu passando dos quartos em frente à televisão, eu lembro de ouvir um pedacinho de um hino da Aline Barros, o Sonda-me, né? Aquela parte que ela fala assim, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. E eu lembro que esse pedaço ficou na minha cabeça. E eu lembro que num dia, nós estávamos reunidos, eu acho que era o Dia das Mães, isso foi antes de eu ir, né, de eu ir nesse culto lá na Assembleia de Deus. E eu lembro que eu, conversando com o Wellington, eu perguntei a ele, você conhece tal hino que fala assim, assim, assim? Ele falou, conheço. Você tem ele? Ele falou, tenho. Você põe para mim ouvir? Porque eu ouvi ele, um pedacinho dele, e eu achei ele tão bonito. Isso Deus já estava trabalhando comigo, né? Já estava me quebrando, né? Porque ele precisou quebrar o meu orgulho para ele poder se revelar. Então, assim, aí eu lembro que ele colocou o hino e nesse dia eu chorei demais. Mas eu chorei muito, assim, para quem era uma durona, né? E na frente de todo mundo ali, assim, eu lembro que eu pensei assim, não, eu tô chorando porque eu tô grávida, né? Tô sensível, né? E tá quase nos dias de ganhar, e eu tô com medo, né? Deve ser por isso. Fiquei. Ele foi e me deu CD. O mesmo CD, antigamente nos encontros com Deus dava CD, né? E aí nesse dia, ele me deu o CD. E eu trouxe o CD para casa. E eu lembro que eu arrumava casa, eu trabalhava e arrumava casa na sexta-feira. Eu chegava do serviço e ia arrumar casa. E eu ficava até tarde da noite arrumando casa, né? Lavando roupa e arrumando casa. Aí eu lembro que eu coloquei, mas eu lembro que eu não ouvi esse hino. Eu ouvi outro hino que me chamou muita atenção. Um hino do Gerson Rufino que fala sobre o caminho de Emaús. Eu não sei se você conhece. Né? E ele fala dos discípulos ali no caminho de Emaús e que eles, né, fala do partir do pão. Né, e eu lembro que tem uma parte do hino que fala assim, que ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou, ele passou lá em casa. E quando eu ouvi isso, eu pensei assim, tem um trem diferente nessas músicas. Não é normal. Eu senti algo diferente esse dia. Não ouvi o hino da Aline Barros, eu ouvi esse. Me chamou muita atenção esse. Mas eu ainda não era crente. Aí depois que a gente foi nesse culto da Assembleia de Deus, eu lembro que não podia levantar, porque se levantasse o pastor chamava lá na frente. Né? Para fazer uma oração. E eu lembro que... Te dá a oportunidade. Como que uma grávida de 8 meses e meio fica sentada mais de 1 hora dentro de um culto e não sair no banheiro? Eu já não estava aguentando mais. Aí eu peguei a mão da Ana Flávia e falei, Ana Flávia, vai no banheiro comigo. Que eu não estava aguentando mais vontade de ir no banheiro. Né? E peguei a mão dela e fui. Ele não me chamou, eu dei graças a Deus. Assim que eu levantei, um casal também levantou e ele chamou o casal e ele não chamou. Né? Aí eu lembro que passou o culto, ele pregou, ele ensinou ali tudo, mostrou as verdades e as mentiras, né? E eu lembro que no finalzinho, ele convidou lá na frente quem estava a primeira vez, né? Que
que ele queria orar para quem estava ali a primeira vez, né? E eu não queria ir. Eu fui empurrada, Aline. Sério? Sério. Eu fui empurrada, né? Aí o Ivan falou, vamos. Não, ele vai só orar, vamos. Né? Só que enquanto a gente estava ali na frente, teve um mover diferente, entendeu? Porque ele realmente ele orou, mas ele também fez o apelo. Naquele dia, o meu marido aceitou Jesus. Só que como eu estava grávida da Isa, né? E já não tinha mais espaço para ela se movimentar tanto. Eu lembro que ela começou a dar umas piruetas. Dentro da barriga. Né? E eu olhava assim, por cima da roupa, dava para ver. Né? Eu costumo brincar com ela, eu falo, você aceitou Jesus antes de mim. Né? E por essa... Só que essa atitude dela me chamou a atenção depois. Eu lá ia embora e eu lembro que enquanto ele orava, que ele falava Jesus, eu lembro que ela mexia tanto que eu abaixei minhas mãos, coloquei em cima da minha barriga para que ninguém visse ela movimentando, né? Porque dava para ver por cima da roupa, né? E eu lembro que eu abaixei as mãos e fiquei com a mão, né, tentando acalmar ela. E fui embora. Só que no caminho, eu lembro que eu comentando com o Ivan, eu falei, não, gostei. Achei diferente. Eu contei a experiência que eu tinha tido com a Isabela. E depois eu vim a entender o que foi que aconteceu quando eu fiz o encontro com Deus. Que eu vim pra cá e fiz o encontro com Deus. 2 meses depois, eu estava com 2 meses quando eu fui pro encontro. Me converti em junho. Em setembro eu fiz encontro com Deus. E no encontro eu entendi o que tinha acontecido. Aí a ministrante pergunta se tinha grávidas no ambiente, porque se tivesse grávida e se o bebê mexesse de uma forma sobrenatural, é porque o bebê é sensível ao Espírito Santo. E eu entendi que foi isso que aconteceu naquele dia, né? E depois Deus foi trabalhando comigo, né? Só que no decorrer dos dias, antes de eu vir pra cá, eu lembro que um dia a Adriana, eu estava na casa de uma vizinha, ela foi buscar um colchão que era encontro com Deus. E ela lá ia pro encontro. Aí ela virou pra mim e falou assim, um dia você vai, né, Ana? Eu virei e falei assim, quem sabe? Mas eu ainda não tinha. Não. Quem sabe um dia sem compromisso? Eu falei, que dó. Tadinha. Que dó. Quem sabe um dia sem compromisso? Jesus não quer ninguém que não tenha compromisso com ele. Ele quer um compromisso sério, né? E eu lembro que depois disso, eu comecei a ver as coisas de forma diferente, porque nós não dava liberdade para ninguém pregar para nós, mas eu via diferença na vida daquelas pessoas que estavam à minha volta, né? Que eram mais próximos. Não falaram uma palavra. Não pregavam para nós. Testemunhavam para nós. É diferente, né? Você testemunhar calado, né? A vida deles era diferente. Eu lembro que eu vi a Adriana e o Hélito e a Cacá, a Carol, né? Vindo para a igreja. Eu pensava assim, gente, o que esse povo vai fazer todo dia na igreja? O que tanto tem lá? O que tem lá que todo dia vai? E tinha dia que eles vinham de bicicleta, né? E eu via a diferença nisso, só que eu nunca deixei transparecer isso. Ou seja, aquele orgulho, né? De querer perguntar, de querer saber o que tanto tinha aqui, né? Mas não, nós não dava liberdade. Então, assim, quando eu aceitei, eu lembro que quando a gente foi no culto lá na Assembleia de Deus, que depois que saiu de lá eu tive convicção que eu não tinha aceitado Jesus naquele dia. Eu lembro que nós estávamos à mesa, meu cunhado e a esposa dele, e o Hélito e a Adriana, né?
E eu lembro que a gente ali, que a gente foi acompanhado desde o início, né? A gente, eles nos abraçaram, tentaram nos ajudar a entender a palavra de Deus desde o início. Eu lembro que num dia nós estávamos lá em casa e eu lembro que o meu cunhado leu uma passagem que está lá em Pedro, que aquilo ali me deixou, que eu tive mais convicção ainda que eu precisava aceitar Jesus. Eu lembro que ele leu aquela passagem que fala que aquele que volta para trás é como um cão que retorna ao vômito. E na hora que ele falou aquilo, me deu um nojo. Eu pensei assim, meu Deus, se eu voltar, eu vou ser que nem um cachorro que voltou pro vômito? Não quero também, não. Aí eu lembro que o primeiro culto que eu vim aqui... aí, nesse período, eu não vi o Hélito e a Adriana, né? E eu lembro que, depois a Adriana contando, eu lembro que ela fala que ela estava no encontro com Deus. Esse fim de semana tinha encontro com Deus, né? E ela estava lá. E ela descendo as escadas, porque na época era no Caique, ela descendo as escadas, ela fez uma oração. Ela falou, nossa, queria tanto que a Ana Cláudia estivesse aqui. E no próximo eu estaria. Mal ela sabia que no próximo eu estaria. Né? E assim, a gente vai vendo o testemunho das pessoas, por isso que eu falo que tanto que é importante a gente testemunhar de Jesus, a gente não precisa falar muita coisa, não. Né? A vida da própria pessoa é um testemunho vivo, até sem você falar nada, né? E eles não eram de ficar falando muitas coisas, né? Pelo menos para mim, não. Então, assim, quando eu tive certeza que eu não tinha aceitado Jesus, aí eu comecei a visitar. Aí eu vim aqui, gostei, né? E eles com medo que a gente não gostasse. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei aqui, tinha uma irmã que era daqui, a Ana, do restaurante Sabor de Casa. Sabe quem Conheço, não. A Ana e o Daíra eram daqui. E eu lembro que a Ana me recebeu com um sorriso e com um abraço. Né? E eu não era acostumada a isso, né? Eu pensei, não, mas esse povo tá ficando doido. Como que esse povo abraça? Sim, ela me conhecia, porque ela também era da igreja lá e a gente via, né? Eu via ela na igreja católica, então... Só que quando eles se converteram, passou muitos anos depois que eu ainda fui, que eu ainda vim para Jesus, na verdade, né? Então, assim, eu lembro que ela me recebeu, me acolheu, né? E eu achei aquilo diferente, eu achei bonito, eu achei tudo lindo. A palavra do pastor naquele dia, parece que ele falava e eu entendi tudo que ele falava, né? Porque o pastor Darcy, ele fala assim de uma forma muito tranquila e de uma forma muito clara que todo mundo entende o que ele está falando. E isso me chamou a atenção. Sem gritaria, sem aquele barulhão todo, mas eu entendia tudo que ele falava, eu entendia. Naquele dia, quando ele fez o apelo, eu levantei e aceitei Jesus. Né? E de lá para cá eu fui sendo envolvida, né? Na verdade. Comecei a participar dos cultos, comecei a participar da União Feminina, né? Que na época a líder era a Raquel. Quando eu cheguei na igreja, a líder era a Raquel. Mas eu sempre tive o acompanhamento da Adriana, né? Ela sempre estava junto aí, questões, quando eu tinha dúvidas, né? Eu perguntava, era para ela, porque ela já estava comigo há mais tempo, né? Fui para o encontro com Deus, e depois do encontro com Deus, na época que eu converti, em 2001, tinha o grupo de discipulado, né? Toda turma que chegava do encontro com Deus tinha uma turma de discipulado, uma pessoa pegava e discipulava a pessoa. E na época, quem pegou a turma que eu fiz encontro foi a Fabiana do Alessandro Eletricista,
né? Hoje ela não está mais aqui na igreja, né? E eu lembro que tudo que ela ensinava e era de uma forma assim tão clara, tão suave, né? Que foi me chamando a atenção. Então, desde quando eu converti, então eu tive uma base, uma estrutura muito boa. Porque eu tive pessoas que me acompanharam desde o início, entendeu? Que me instruíram, ou seja, que estavam próximas para poder instruir. E sempre todos os que nos acompanharam falavam com a gente, lê a Bíblia, né? Ou seja, realmente é a luz para o caminho da gente, né? É aquilo que fortalece, que alimenta, né? Um alimento diário de todo dia. A verdade, né? A verdade. Ali está a verdade. Aqui está a verdade, né? Lá está a verdade. Então, assim, desde o início, igual quando eu vim, né? Aí passou poucos dias, eu vim uns dias, parei. Porque eu fui ganhar a Isabela, né? E eu lembro que eu no hospital, o meu cunhado, o outro cunhado meu, né? O José e a Rosalina, que é a esposa dele, foi me visitar no hospital. E eu lembro dela contando, assim, hoje a gente ri, né? Engraçado, eu acho engraçado ela contar. Não, nós vamos esperar para ver se eles vai falar alguma coisa com nós. Ou seja, eles iam esperar para ver se nós ia desejar a eles a paz do Senhor, ia cumprimentar eles com a paz do Senhor, né? E assim que eles entraram no quarto do hospital, aí a gente já... Não, então é verdade. Porque até então, muitos, né, duvidavam, né? O Marcos mesmo, meu irmão, ele foi um que falou, não, o Ivan, mas a Ana Cláudia, só depois de eu ver, eu lá do lado de fora e eles lá dentro. Era desse jeito, por quê? Porque a gente era religioso, a gente tinha uma conduta de vida correta diante de Deus e diante dos homens, né? Eu não vou te falar assim que eu não vim totalmente leiga, né, no evangelho. Porque até mesmo lá, a gente tinha as leituras, essas coisas, né? Talvez a gente não seguisse à risca tudo, né? E não seguia mesmo. Mas só que leigo do evangelho de tudo a gente não veio, né? Mas só que aquele conhecimento que o Espírito Santo traz foi só depois que a gente realmente se rendeu. Foi só depois disso que a gente entendeu o que era a verdade. Entendeu? O que fala em João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E realmente a verdade liberta. Ela liberta do orgulho, ela liberta da religiosidade, ela liberta das drogas, ela liberta de tudo que a pessoa precisa ser liberta. Mesmo hoje, tendo 16 anos que a gente hoje serve o Senhor, eu ainda tenho muito que mudar, eu ainda tenho muito que aprender, mas uma coisa a gente nunca pode deixar, que é de fortalecer as nossas bases. Igual no início eu tive que me afastar no início, eu fiquei 15 dias em casa, e aquilo ali para mim, eu pensava assim, tinha pouco tempo que eu tinha começado, mas eu tinha uma sede muito grande, então eu lia a Bíblia, eu via DVD em casa, que a Adriana e o Wellington emprestava, DVD de música, DVD infantil, na época, eu lembro assim que acho que eu comprei quase todos os Diante do Trono que tinha na época para estar passando para a Ana Flávia aprender. Só que, mesmo sendo músicas infantis, como trazia uma lição tão grande? Porque realmente eu precisava começar lá de baixo, porque todas as minhas estruturas foram quebradas. Mas Deus foi refazendo cada estrutura, colocando cada pedrinha no seu lugar para fortalecer as bases, né? E eu falo que uma das coisas que mais me ajudou foi a escola bíblica, né? Porque a escola bíblica, ela deu uma base para nós, na época, assim, que
que mostrou tudo o que a gente precisava, como que a gente devia se comportar, como devia falar, né, como que a gente devia fazer. Então, assim, foi algo assim que as pessoas olham para nós hoje e falam assim, não, mas vocês foram juntos? Foi, né? Literalmente. Muitos, um vai primeiro, o outro vai depois, né? Não, eu e ele foi junto, né? E foi construindo, Foi né, Ana? construindo, foi Algo construindo, juntos mesmo. mas a base, uma base muito boa para nós foi a escola bíblica. Com 15 dias, eu tinha convicção que eu queria batizar. Só que eu não podia, né? O primeiro dia que eu vim, tinha batismo no dia. Falei, não, mas eu quero. Mas eu não podia, porque eu estava recém-operada, eu tinha tirado os pontos, tinha poucos dias, eu tirei os pontos e já vim para a igreja. Ou seja, aonde eu ia, a Isabela ia comigo, entendeu? Por quê? Porque eu estava com tanta sede de Jesus, eu queria tanto aprender aquilo que eu nunca tinha aprendido, aquilo que eu nunca tinha ouvido, né? Que eu estava com tanta sede que com 15 dias eu queria batizar, mas eu não podia. Aí eu tive que esperar até o próximo, né? Que foi em dezembro, eu lembro que foi dia 8 de dezembro. Eu batizei no dia 8 de dezembro. E de lá pra cá eu não parei nunca mais. Glória a Deus. E como é bom, né, Ana? Como é bom. Assim, é algo assim que Deus vai trazendo na memória da gente e a gente vai vendo o quanto que Deus foi misericordioso. Porque a gente passa dificuldades na vida da gente, mas a gente não pode deixar essas dificuldades abater a gente. Aí que tem que ser um motivo a mais da gente poder querer, né? Vindo para Jesus, eu fiquei isenta das dificuldades? Não, porque eu passei por dificuldades, por momentos difíceis depois da minha conversão, né? E foram momentos assim que eu aprendi, que foi de aprendizado, que me ensinou a confiar em Deus, porque a gente, como eu cresci, né, no catolicismo, então a gente tem Deus como ele tá lá em cima e nós tá aqui embaixo, nós não é nada e ele tá lá em cima quieto e quase que não faz nada. Eu tive que aprender a confiar nesse Deus que salva, Deus que cura, Deus que liberta. Eu tive que aprender a valorizar momentos nos quais eu olhava e pensava assim, não, agora não tem mais jeito. E Deus vai lá e mexe lá e faz uma coisa que a gente, muitas das vezes, nós não entendemos, né, o que Deus faz. Mas só que Ele me levou ao mais profundo com Ele. Isso é muito bom, né, Ana? É diferente. É diferente. Quando você entende os processos, o que Deus faz, né, a maneira com que Ele trabalha, aí que você tem mais ainda convicção da existência dEle, do amor dEle, que o sacrifício não foi em vão, né, que foi chamado dEle mesmo, né? Então, assim, é um processo assim, de aprendizado. E de lá para cá eu tenho aprendido muito com Deus, né? Tenho aprendido a honrar, tenho aprendido a ser mais grata. Porque quando a gente tende a ser murmurador, eu acho que a gente é ingrato, né? E eu era assim, muitas das vezes. E hoje eu tenho uma gratidão muito grande pelo que Deus fez, né, na minha vida, pelo que Deus tem feito, né? Tenho tido descobertas novas, né? Agora, recente, eu me tornei bailarina aos 40. As pessoas olham assim, e foi algo assim, de Deus mesmo, sabe? Que me proporcionou algo assim, experiência que eu pensei assim, não, tem como viver isso, não. E eu tive experiências tremendas depois que eu comecei a fazer o balé, porque eu tive que vencer o preconceito que eu tinha
contra a minha pessoa, né? Por causa da idade, né? 40 anos, a pessoa começar a fazer um balé aos 40 anos, né? E hoje eu olho e penso assim, não, aquilo ali é meu lugar, minha terapia diária, entendeu? É é meu momento, só meu, que eu tirei pra mim mesmo, um momento que Deus preparou para que eu cuidasse do meu corpo, né? E eu tenho tido experiências maravilhosas no balé, né? Isso é muito bom, né? É. E fazer parte desse, né, que é um ministério também, né? Além do Iluminar, tem o Ministério do Balé também, né? Glória a Deus. Que hoje é o Luz e Arte, né? Que a gente trocou o nome, hoje é o Luz e Arte. Então, assim, é um momento assim que Deus tem me proporcionado, né? E eu descobri isso mais velha, mas eu tenho tido experiências boas. E o melhor, né, Ana? Eu falo que não tem idade. As Não, experiências nunca passam. não É como tem. você falou, é cada dia mais profundo mesmo. E o Senhor nos chama para isso, Sim. né? Para viver essas experiências. É quando a gente acha que está tudo ótimo, aí Ele te chama para dar mais um passo. Aí vem o medo, Sim. o preconceito, Sim. muitas das vezes, né? Eu acho que a maior dificuldade que eu tinha, eu lembro que eu sempre era convidada para estar, né? Eu sempre estive junto com elas, arrumando cabelo, para os festivais que tem, né? Então, assim, eu sempre tive ali junto com elas, mas aí me convidava e falava, não. Eu pensava, eu não tenho idade para isso mais, não. Mas só que Deus tem me levado a experiências novas, né? Mesmo eu sendo já adulta, né? Madura, mas eu tenho tido experiências maravilhosas ali. Quando nós estamos ali, eu tô sentindo dor? Tô, mas é aquela dor que te causa um prazer, entendeu? É diferente, né? Mesmo eu sendo do Ministério de Dança, sendo ministra de dança, eu ainda não tinha tido uma experiência desse jeito, né? Porque eu estou como líder há 14 anos, né? No Iluminar. E é um grupo, assim, que ali a gente ri, a gente chora, a gente conta casos, né? A gente troca experiências uma com a outra, conhece o testemunho umas das outras, né? Vive dificuldades umas com as outras. E são coisas, assim, prazerosas. Mas o balé me proporcionou algo diferente, que até então eu não tinha tido, né? Que é algo assim que eu olho para trás hoje, eu penso assim, nossa, mas parece que eu nunca fiquei sem fazer, né? Por quê? Porque você olha para trás, você não vê você mais, você Sem vê aquilo. sem isso. Realmente, Né? eu não me vejo mais. Eu gosto de estar ali, eu gosto do ambiente, eu gosto da dança. É algo que parece que está em mim já há muito tempo, né? Mas eu tive que aprender o que é essa dança em adoração a Deus, né? Ana, já estamos chegando no final das nossas conversas e eu queria te dar a oportunidade, né, de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Tá bom. Amém. Bem, para você que nos assiste, o meu conselho que eu te dou é que mesmo se você tiver um sonho, lute por ele, busque de Deus e nunca se diminua pela sua idade ou pelo que você é ou que alguém diga que você é. Porque em Jesus nós somos capazes e em Jesus nós chegamos lá e nós vencemos. Glória a Deus. Ana, quero aqui te agradecer. Muito Muito obrigada. obrigada. Eu que Obrigada agradeço. de coração mesmo, que esse novo ciclo, né, que se inicia aí com esse novo projeto, como você mesmo disse, que
seja para edificação e para a glória do Senhor. Glória a Deus. Né? E é muito bom a gente ouvir que é necessário a gente tirar um tempo para a gente, né? E eu falo assim sempre que a gente, hoje em dia, na correria, a gente só sabe cuidar. E muitas vezes a gente não tira um tempo para se cuidar. Sim. Né? E é muito bom ouvir você falar, né? O novo assusta, mas é o novo do Senhor, né? Para as É um nossas novo vidas. que dá prazer. É isso, é o novo É que algo dá que te dá prazer, né? Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom Deus te estar aqui. abençoe, viu? Amém. Chegamos mais um fim do nosso podcast. Até a próxima. Deus abençoe sua vida.